Bom dia a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui com vocês e desejo de coração que todos vocês possam receber de Jesus, assim como nós também, a paz que Ele endereça para nós a todo instante. Nós estamos aqui porque estamos buscando valores espirituais. Quando uma pessoa procura uma casa espírita, já sabe que a casa espírita oferece uma visão diferente daquilo que a gente está acostumado a perceber. Porque só o nome espírita já significa que tem a relação direta com o mundo espiritual. Essa palavra espírita foi inventada, criada por Allan Kardec, para classificar e qualificar aquilo que se faz como busca dos valores definitivos da alma, que é o ser espiritual permanente. E é dentro da casa espírita e com a literatura espírita que nós vamos aprendendo através do nosso raciocínio que o ser humano é algo mais, com muito mais profundidade do que a gente já imaginava antes, um ser permanente, que nós não somos, a rigor, um ser temporário que nasce, cresce, vive a sua própria vida e, pela morte do corpo, essa vida sai do palco da realidade material. Nós estamos aqui nos vendo uns aos outros através dos recursos dos nossos sentidos, que são materiais ligados à percepção do nosso corpo físico. Mas, se nós acendermos a nossa antena espiritual, vamos perceber que nenhuma dessas cadeiras que estão aqui estão vazias. Porque há muito mais espíritos fora do corpo do que espíritos no corpo nesse planeta. Segundo Emmanuel, a Terra é uma casa espiritual que abriga uma população espiritual da ordem de pouco mais de 20 bilhões de espíritos. Na época que ele escreveu isso, no livro Roteiro, a Terra tinha cerca de 2 bilhões de encarnados. A população física da Terra era da ordem de 2 bilhões de pessoas. Hoje, nós somos 8 bilhões de pessoas. Então, de 2 para 8 foi um fator 4. O que significa que desses 20 bilhões, pouco mais, de espíritos que vivemos aqui, uma parte se encontra no mundo físico e outra parte se encontra no mundo espiritual. E a maior parte, hoje da ordem de 2/3, vive no mundo espiritual, enquanto 1/3 somos nós, os encarnados. Mas a gente não para pensar que, num breve tempo de 80 anos, todos nós que estamos no corpo físico morremos.
e somos substituídos por outros que nasceram. Então, vejam que em 100 anos, 8 bilhões de pessoas morrem, passam para o mundo espiritual. E 8 bilhões, se quisermos manter a população, nascem para ocupar o lugar. É como se fosse um trem gigantesco, né, que para numa estação, desce todo mundo e sobe outros. Há 2 portas de entrada e saída desse planeta para a vida física. A porta de entrada para a vida física é o nascimento. E a porta de saída é a morte do corpo físico, que nós, os espíritas, arranjamos um nome mais elegante para a morte. Porque morte ainda nos dá um sentido materialista de encerramento, fim. E desencarnação é apenas uma troca de vestimenta. Então nós não morremos, nós desencarnamos. Então vejam que só com esse pouco e simples conceito, já a doutrina espírita em nossas vidas muda completamente em nós o ponto de vista do que é viver na Terra. Porque nós temos, ao longo de muitas encarnações, convivido com ideias religiosas que não nos mostraram esse aspecto da vida espiritual, porque nos criou deveres religiosos sem nenhuma perspectiva clara e objetiva do que acontece conosco depois da desencarnação, nós cristalizamos em nossas mentes a ideia da vida única. Então nós vivemos a vida terrena como se ela fosse a última e a única. Porque a gente não sabe o que acontece conosco depois que a gente morre. Porque as teorias religiosas apresentadas para nós ofereciam expectativas fluidas, não objetivas, estranhas e difícil para nós mesmos fazer qualquer tipo de avaliação do que poderia ocorrer conosco. Mas essa visão que a doutrina espírita nos coloca, de que a vida continua do mesmo jeito e que nós vivemos aqui, passamos para o lado de lá. Não há solução de continuidade. Ao atravessar a porta da desencarnação, em nós, no nosso eu interior, nos nossos desejos, na nossa vontade, na nossa vida de relação, nada muda. E isso nos surpreende. Há uma quantidade grande de espíritos que deixaram o corpo físico e que estão vivendo essa surpresa, sem saber o que foi que aconteceu comigo. Parece que eu atravessei um portal mágico de uma dimensão e agora estou vivendo em outro lugar. Imaginem vocês que a gente dormisse e alguém nos colocasse num avião dormindo e nos levasse numa viagem para um país distante, para o Alasca ou para a Sibéria, por exemplo. E a gente, sem perceber a viagem, acordasse lá, abrisse os olhos
e nos sentíssemos num lugar estranho. Com uma roupagem inadequada para aquele clima. Sentiríamos frios. Se pudéssemos conversar com as pessoas que lá vivem, não as entenderíamos com clareza, porque nem a língua falaríamos igual. Não veríamos sequer um rosto conhecido. Qual seria o nosso estado emocional numa experiência desse tipo? Acharíamos que estávamos sonhando, tendo um pesadelo ou enlouquecidos. A falta de conhecimento da realidade espiritual nos traz essa sensação, porque uma boa parte das nossas experiências de desencarnação, ao voltarmos para o mundo espiritual, não é simples que nós possamos ver um rosto amigo, por exemplo, de um parente que já tenha ido primeiro, porque isso nos faria pensar que estaríamos sonhando com ela. Ou, quando muito, levaríamos um baita de um susto, porque vendo uma alma do outro mundo, a gente iria pensar, meu Deus, será que eu morri? Mas eu estou aqui, o que é morrer? Essas experiências são cotidianas, porque todos os dias morre gente, sem orientação do que é que acontece conosco depois que a nossa vida no corpo cessa. Nós que estamos numa casa espírita, certamente teremos uma facilidade maior, porque a orientação doutrinária do Espiritismo que a gente apreende, ouve, nem sempre a gente estuda, mas ouve pelo menos, nos ajuda a fazer uma ideia do que pode ser a nossa experiência no mundo espiritual depois da cessação da vida física. E ao vermos alguns de nossos parentes que possam vir nos receber, a gente se sinta confortado. É como se a gente, na experiência do sono e da transferência para um outro país, a gente já tivesse antes feito o dever de casa e lesse a respeito da Sibéria, como é que é a vida lá, que língua que eles falam, que tipo de roupagem que eles usam, ou no Alasca. Estaríamos então informados turisticamente do que iríamos encontrar se fizéssemos uma viagem desse tipo. E em pouco tempo, com essas informações, a gente identificaria onde nós estaríamos. Vejam o que a doutrina espírita pode fazer por nós. Nos preparar para a entrada no mundo espiritual que todos nós somos obrigados, fatalmente obrigados a fazer. Porque o nosso corpo é perecível. Nós vamos perder o nosso corpo. Não há como descobrir algo que pudesse ser a fonte da juventude perene da vida física.
porque o nosso corpo, como todas as coisas da matéria, são corruptíveis. É como diz Paulo numa das suas cartas: nascemos num corpo corruptível e morremos para termos um corpo incorruptível. Isto é, a vida do Espírito é permanente, incorruptível. Tem 2000 anos que Paulo disse isso, mais ou menos. E nós não ligamos qualquer importância a essa informação. Jesus veio entre nós e demonstrou para nós várias vezes a realidade do mundo espiritual, a ponto mesmo de favorecer para os discípulos, para que eles depois nos contassem as suas experiências, a demonstração física da realidade e permanência do mundo espiritual, quando ele sobe no monte, no final da tarde de um dia de trabalho, de bem aos semelhantes, pondo-se a orar, faz materializar ao seu lado 2 espíritos que já tinham vivido no planeta, Moisés e Elias. E os discípulos ficam tão impressionados com aquela experiência, tomando aquela materialização, aquela visão tão presente e palpável, que confunde a corporificação de Moisés e Elias temporária como uma corporação definitiva, e até propõe a construir 3 tendas para abrigar Jesus, Moisés e Elias. Mas ficam impressionados quando uma voz que fala nas nuvens diz: "Este é o meu filho", insistindo para os discípulos que Jesus era um espírito especial que estava ali atendendo ao amor de Deus, para que conosco nos ensinasse a realidade da vida espiritual. E eles, atemorizados com essa voz, ajoelham-se e abaixam a cabeça, até que Jesus toca nos seus ombros e diz: "Não tenham medo, sou eu mesmo". E eles levantam os olhos e já não tem mais visão alguma. É tão surpreendente que Jesus só leva 3 dos seus discípulos: Pedro, João e Tiago, os 3 mais próximos. E diz a eles: não conte, não revele isso ainda a ninguém, até que chegue o dia da minha levantação. Porque Jesus falava que ele ia ser levantado numa cruz, até o dia da minha ida, porque depois que Jesus também passa pela crucificação e deixa o seu corpo físico, muitas vezes Jesus se põe junto dos discípulos a portas fechadas para dizer: a vida continua, eu continuo com vocês. E várias vezes Jesus esteve
com os seus discípulos em momentos diversos, demonstrando com clareza que a vida continua. Isso tem 2000 anos. E nós ainda, muitos de nós, apesar de adentrar uma casa espírita, ou temos dúvidas, ou temos medo dos espíritos. Será que se algum espírito materializar aqui, agora, nesse momento, a gente ficaria corajosamente observando sair em disparada pela porta fora? Não é? Até a gente se convencer de que espírito é gente e que a gente é espírito, temos que fazer esforços de nos vermos espíritos imortais. Porque não basta aprender as lições colocadas pela doutrina espírita sem criar a convicção da experiência própria. Porque certamente, depois que Jesus aparece para Paulo no deserto, Paulo deixou de ter dúvida de que a vida é imortal, a ponto de dizer que todas as coisas que ele ensinava só fazia sentido porque Jesus ressuscitou da morte. Ressuscitar no sentido de voltar, de se mostrar de novo vivo, porque a morte do corpo físico não é, nunca foi e nunca será o fim. Então a doutrina espírita nos informa, mas a convicção tem que ser construída pelo nosso esforço. Há muitas pessoas ainda que não acreditam que o ser humano pôde tomar uma nave espacial e descer na Lua. Quando eu falar para vocês que o nosso corpo físico é feito de átomos, vocês ouvem, mas não sabem, porque nenhum de nós vê o átomo. Nós somos feitos de coisas que a gente não percebe. Quando a gente toca um objeto qualquer, a gente não toca. É estranho isso, parece uma fantasia, mas a gente não toca, porque as forças de repulsão entre as cargas elétricas dos elétrons da superfície das nossas mãos, que constituem a estrutura molecular feita de átomos, é recoberto por uma nuvem eletrônica de cargas negativas. E todos os objetos têm essa carga negativa por fora, envolvendo o núcleo dos átomos. Quando eu toco no copo, eu não toco, eu apenas aproximo a minha mão com os meus elétrons aos elétrons do copo e força elétrica de mesmo sinal se repelem. Então eu sinto a força de repulsão dos elétrons e com essa força que eu suspendo o copo. Mas não há toque.
Os elétrons da minha mão não tocam os elétrons do copo. A gente tem uma sensação de toque, porque essa pressão, essa força que impressiona os tecidos da nossa mão, modificam a estrutura dos nossos nervos sensitivos e dispara uma corrente elétrica que vai até o nosso cérebro, pelos nervos, e informa para a gente quem está experienciando essa repulsão elétrica. E a gente pensa que está tocando. Mas a gente não se dá conta disso. Do mesmo jeito que a gente não se dá conta se não prestar atenção e saber que todas essas cadeiras não estão vazias. Que tem espírito sentado aí junto de vocês. Não adianta mudar de lugar. Eu tenho um amigo lá de Goiânia que era cego, mas tinha mediunidade de vidência. Ele via os espíritos. Não via os homens, mas via os espíritos. Às vezes ele entrava num ônibus e não sentava, porque o ônibus estava cheio. Até o cobrador chegava e disse: o senhor não vai sentar? Tem tanta cadeira vazia. Aí ele prestava atenção e entendia que ele estava vendo os espíritos e procurava no tato uma cadeira e sentava. Pedia licença para o espírito, não é? Porque a gente vê o mundo espiritual não com os olhos do corpo físico. A gente vê com a percepção espiritual da nossa realidade espiritual que está utilizando esse corpo. E todos nós podemos perceber o mundo espiritual. Na verdade, todos nós percebemos já o mundo espiritual, mas a gente reage negativamente a isso. Às vezes a gente chega num lugar, sente um arrepio, nossa, parece que a morte passou perto de mim. Não foi a morte, foi um espírito vivo. Mas a gente prefere ignorar com a fantasia do nosso desconhecimento, da nossa ignorância espiritual. A doutrina espírita nos abre a percepção da realidade espiritual com o conhecimento que ela nos traz. E ela então faz a gente perceber a nossa vida de um outro ponto de vista. A doutrina espírita muda a nossa realidade. O conhecimento espiritual faz a gente viver diferente. Se a gente sai da casa espírita com essas informações e ao descer as escadas e sair na calçada, a gente apaga essas informações e vive do mesmo jeito que antes, quando entrou, a gente está simplesmente perdendo tempo e jogando um tesouro de informações fora. Como a gente tem feito com os ensinamentos de Jesus há 2000 anos. Por isso, não basta a gente ouvir. É preciso estudar, meditar, pesquisar em si mesmo, na sua própria realidade de vida e descobrir-se espírito imortal.
A gente desenvolve as percepções da gente para fazer isso. Ontem mesmo, na minha casa, à noite, à tarde, eu moro no fundo da casa da minha filha, comungo o mesmo quintal. Casa com quintal é muito bom. E ela então recebeu alguns amigos, um casal com uma criança. E eu estive conversando com o jovem pai dessa criança, e ele tem uma orientação religiosa diferente. E ele começou a me perguntar sobre as coisas espirituais. E eu comecei a falar sobre ele, explicando, respondendo as perguntas dele. De repente ele disse: nossa, isso é muito para a minha cabeça. E saiu de perto de mim. A gente se nega a pensar. Isso se chama preguiça mental. Comodismo. A gente gostaria que a nossa vida não mudasse, ficasse, tá boa, tá, então não precisa mudar nada. E a gente fica parado no tempo. Mudança é sinal de experiência nova, portanto, de enriquecimento de valores. E aí à noite, depois que eles foram embora, quando eu fui dormir, eu senti que não estava sozinho. Alguns amigos espirituais deles ficou comigo. Porque eles ficam. Queriam saber mais, provavelmente necessitado de conhecimentos. Porque muitos espíritos que fizeram essa viagem para o Alasca, simbólica, continuam confusos no mundo espiritual sem saber o que está acontecendo com eles. Então eu tive que fazer um diálogo mental durante uma meia hora para que eles pudessem ficar tranquilos e deixar eu dormir sossegado. Faz parte da vida, eu não vejo os espíritos. Mas a gente sente, percebe e sabe que eles estão conosco. Essa é a experiência curiosa que João, Pedro e Tiago tiveram com Jesus. Apareceram 2 varões com Jesus. E eles identificaram como Moisés e Elias. E a gente não faz a pergunta que precisa. Moisés viveu da ordem de 1.300, 1.400 anos antes de Cristo. E Elias, 9 séculos antes de Cristo. 900 anos. Como é que os discípulos sabiam que era Moisés e Elias? Se na época não existia carteira de identidade, fotografia, informações que pudessem ter ficado na história do povo hebreu, dizendo: olha, essa figura aqui é o Moisés, essa aqui é o Elias. Como eles identificaram? Não é estranho? A gente lê e não pensa, porque pensar gasta energia, a gente tem preguiça mental. Não tinha como eles saberem que era Moisés e Elias, senão através da própria impressão identificadora que esses espíritos fizeram para eles. E é assim que a gente aprende também e educa-se na doutrina espírita. A gente sente o espírito. E às vezes, quando a gente já tem uma sensibilidade um pouco mais desenvolvida, porque a gente desenvolve, a gente identifica o espírito. Fulano está aqui comigo. Mas se a gente não identifica pela percepção,
mental, a gente identifica o nível de entendimento do Espírito, a intenção dele. Do mesmo jeito que às vezes a gente olha para uma pessoa e identifica nela alguma coisa que não está legal. Essa percepção não vem dos sentidos, ela vem da percepção de alma para alma. Como nós somos espíritos e eles também são, não há como não ter contato um com o outro. Tem religiosos outros que condenam a doutrina espírita porque a doutrina espírita oferece recursos e condições para que a gente converse com os espíritos, com os ditos mortos, porque eles são vivos, não são mortos. Porque Moisés proibiu isso. Olha, a gente não proíbe uma coisa que não acontece. Se Moisés proibiu, é porque é possível. Eles faziam isso na época de Moisés já. E se a gente ler com cuidado, a gente vai ver que Moisés não proibiu a comunicação com os mortos. Ele proibiu a negociação com os mortos, que é diferente. Então a gente prefere não pensar, porque assim a gente não assume responsabilidades. A nossa preguiça mental é, de certa forma, um medo que a gente tem de ter que assumir responsabilidades novas. Porque ao saber da realidade espiritual, a gente tem que vivê-la. E para vivê-la, a gente tem que fazer modificações na nossa conduta. Porque ao invés de correr atrás das coisas transitórias que a gente não vai ter, porque não é nossa, é usufruto, é uso temporário. Quando a gente tem a percepção da realidade espiritual em nós, a gente busca as riquezas da alma, não a do corpo. A gente busca a manutenção da nossa vida física suficiente, porque nós não vamos levar nada, o nosso carro zero vai ficar na garagem e vai dar briga entre os filhos. Ele não é nosso, a gente usa enquanto pode. Não é? Há pessoas que brincam e falam assim, olha, caixão não tem gaveta. Não dá para pôr nada lá dentro para levar junto. E a gente já sabe disso também, porque Jesus nos ensinou. Não cultivem tesouros que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói, que a traça come. Cultivem os tesouros do céu, porque esses o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói e a traça não come. E os nossos tesouros são aquilo que nós realmente temos. E o que é que nós temos? O que é que a gente possui que ninguém nos tira? Ninguém tira o amor que eu tenho pelos meus filhos. Ninguém tira o conhecimento que eu adquiri. Isso é meu. Mas alguém pode tirar a vida do meu corpo físico. Então o corpo não é meu. Mas se o conhecimento e o sentimento é da alma, então ele será sempre meu. São esses os tesouros que Jesus nos aconselha a cultivar.
A gente está cultivando esses sentimentos, esses conhecimentos? Será que nós estamos fazendo o esforço de melhorarmos a nossa vida de relação com as pessoas? Porque isso é melhorar o sentimento. E estudando e aprendendo cada vez mais para que a gente possa compreender a criação divina. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Consolador Prometido, a gente vê lá clarinho isso. O Espírito Verdade falando para nós. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E instruí-vos, este é o segundo. São os dois valores que Jesus, 2000 anos atrás, nos falou. E a gente vive como se a gente não soubesse disso. Mas a doutrina espírita nos lembra. E ela então faz isso por nós. Então é importante que a gente possa, com essa visão da realidade espiritual, mudar todas as perspectivas da nossa vida. Quando Jesus diz no Sermão do Monte, aprendeste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Jesus está dizendo isso, cultive os valores da alma. Porque como nós somos espíritos imortais, não há inimigo que a gente não vá ter que reencontrar. Porque somos imortais. A gente vai ter que se esbarrar uns com os outros para poder desfazer a inimizade. Então ele já dá a dica para nós agora. Amai já, nesse momento, os vossos inimigos, não deixa para depois. Porque vai ter que encontrar. Então faz agora. Se liberte enquanto é tempo. Reconcilia com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Não deixa para depois, porque senão vai ter que entrar um juiz na história. E vai ter que ter uma punição, ou seja, um compromisso de acertar as contas. São 2000 anos atrás que esses ensinamentos chegaram às nossas mãos. E nós temos preguiça mental de pegar um Novo Testamento e ler as lições de Jesus descritas pelos evangelistas. Mas quando a gente acorda, como faz a doutrina com a gente, acorda, você é um espírito. Aí a gente percebe que Jesus, que também é um espírito, que continua vivo, tão vivo, quanto qualquer um de nós, e que veio para estar conosco, para nos ensinar, adiantar informações, para que a gente pudesse ser feliz o quanto antes, a gente volta, apesar dos 2000 anos passados, e começa a estudar de novo, ou melhor, estudar direito, para poder saber que o sacrifício desse Espírito generoso, amoroso, bondoso, que nasceu entre nós para nos ensinar isso há 2000 anos atrás, e tão esquecido por toda a humanidade que se diz cristã,
fez isso porque nos ama, porque quer que a gente seja feliz, quer que a gente implante dentro da gente o reino de Deus. Ele disse isso, o reino de Deus está dentro de vós. Cultive-o, aprenda que a gente é filho de Deus. Quando fores orar, orar é assim: Pai nosso, nosso, de todos nós, sem exceção. Jesus deixa isso muito claro na parábola do samaritano. Porque todos nós lemos a parábola do samaritano e ficamos impressionados com o samaritano, mas todos nós esquecemos o homem caído, que é a pessoa mais importante da parábola. O homem caído, desconhecido, que era o próximo de todos, mas que só o samaritano percebeu isso. Nem o levita e nem o sacerdote, homens cultos, conhecedores das leis morais, leis espirituais ou leis sociais, não tiveram a percepção, a sensibilidade de entender que o próximo é qualquer um que está ao nosso lado. Qualquer um que vive e que cruza com a nossa vida. Próximo não tem o significado de ser ligado a gente previamente, e sim de estar perto, que cruza com a nossa vida. Quando a gente entra num avião ou num ônibus para fazer uma viagem, nós ficamos próximos uns dos outros sem se conhecer. Se o avião cair, a gente desencarna todo mundo junto. Tem o mesmo processo de desencarnação ali. Então nós estamos ali para nos ajudarmos uns aos outros, não para disputarmos o melhor lugar no avião ou as melhores vantagens. Mas a gente não gosta de próximo, né? Você veja, por exemplo, está todo mundo espalhado aqui. Por que a gente não sentou todo mundo juntinho, para sentir o calor um do outro, né? A gente senta, parece que a gente não quer ficar perto dos outros. Nós somos todos próximos, todos. O mendigo da rua que a gente passa por ele é o nosso próximo. O bandido que está cruzando com a gente fugindo da polícia é o nosso próximo, a polícia também. Essa visão de espírito imortal que a doutrina espírita nos traz faz a grande diferença. O mundo só será melhor quando todos nós vestirmos a camisa da espiritualidade. O nosso mundo atual passa por uma crise moral sem precedentes, porque nós adiantamos a nossa civilização do ponto de vista material a uma situação especialíssima que a Terra nunca teve. Nunca a Terra esteve tão bem aquinhoada de valores materiais quanto hoje. Há 10 mil anos atrás, a gente passava o dia inteiro atrás de comida. Hoje a gente se senta à mesa e em 15, 20 minutos já comemos, não é? Porque até alguém já fez a comida para nós. Hoje todos nós temos escola, agasalho,
local de viver, pode ser um casebre, pode ser um palacete, não importa. Está na rua aqueles que querem estar na rua por alguma razão psicoemocional que encontra nos desafios que a vida oferece. Nós temos um trabalho junto com Sem Tetos lá em São Carlos, e esses dias eu tive que pegar um deles e levar para a casa deles. Era um casebrezinho, mas arrumadinho. Não morava na rua. Só dorme na rua aqueles que se largam na rua. Por razões diversas, às vezes por droga, por bebida alcoólica. E se você conversa com eles, eles fazem isso porque tem uma decepção emocional. E a decepção emocional é oriunda de nós mesmos. Porque decepção é uma reação que a gente tem em relação aos outros, que a gente projeta que eles devem ser de tal maneira que quando eles não atendem a nossa projeção, a gente fica decepcionado com eles, em vez de ficar decepcionado consigo próprio, que fez a imagem errada deles. Porque a decepção não é criada pelo outro. O outro é o outro, ele tem a liberdade de ser o que ele quiser, como todos nós temos a nossa. Mas quando eu projeto o outro no meu modelo e ele não atende aquilo, eu fico decepcionado com ele. Mas a culpa está em quem? Não é bem assim. A gente, quando vai casar, encontrei a mulher da minha vida, encontrei o marido da minha vida. Às vezes, no primeiro mês, já fica decepcionado, porque imaginou o outro dando tudo para ele, e ele não deu. Eu pensei que era diferente. Pensou? Meu pai tinha um ditado engraçado: quem pensa muito dá bom dia a cavalo. Não é? Principalmente esse tipo de pensamento, de imaginar e de construir comportamento alheio. A gente só pode e deve construir o nosso comportamento. Se o nosso comportamento tem importância no comportamento alheio, que seja pelo exemplo. Se a gente quer o outro melhor, a gente exemplifica o melhor em nós. São valores do Espírito. São os valores que a doutrina espírita nos confere. Porque a doutrina espírita, fazendo a gente se perceber, ilustrando a nossa mente e educando nossos sentimentos e percepções, nos ajuda a convencer-nos a nós mesmos de que somos espíritos imortais. E ao sermos espíritos imortais, a gente para de viver para o corpo e passa a viver para o espírito. Pelo corpo, mas para o espírito. Então, não adianta a gente pensar que as atitudes externas resolvem o nosso problema. Vir à casa espírita toda semana, tomar passe e não mudar de comportamento é a mesma coisa de querer enganar a si próprio. A gente tem que sair da casa espírita com vontade e com a perseverança de ser melhor. É mudança de comportamento. Jesus ensinou isso para nós, o Sermão do Monte inteiro, é mudança de comportamento. Quando fordes fazer uma oferenda no altar ao Senhor, isso é atitude religiosa. E lembrares que tem um adversário
Larga a tua oferenda ali e vai primeiro reconciliar com o adversário. Isso é comportamento. Depois então oferece, porque aí oferece com um coração purificado. E Deus não quer a nossa oferenda, quer o nosso coração purificado. Entenderam a diferença de atitude religiosa, dever religioso e dever comportamental? Não é? Jesus diz isso: quem quiser vir após mim, quem quiser é escolha. Jesus não diz, todos você tem que fazer isso. Ele nunca foi impositivo. Quem quiser vir após mim, tome da charrua. Não olhe para trás, vem e segue-me. Tomar da charrua, charrua é um instrumento de arar a terra. Tome da charrua, isso significa trabalhe por si próprio. Não olhe para trás, quer dizer, não negocie com a vida material. Olhe para frente, para a realidade espiritual. Vem e segue-me, porque eu sou exemplo. Nós não temos Jesus como exemplo, nós temos Jesus como figura de adoração. Ele está lá e nós estamos aqui. Quando a gente numa briga e fala assim, meu Deus, gente, para com isso, Jesus ensinou, mas não sou Jesus. Não é assim que a gente reage? Não é, mas deve ser. É o exemplo dele, ele deixou o exemplo para nós fazermos igual. Fazemos o esforço de aprender com ele, porque ele é o nosso caminho, é a verdade que nos chegou e é a vida espiritual que representa para nós. Então, conhecer a doutrina espírita é fundamental para que a gente mude de comportamento. É o que a doutrina espírita pode fazer para nós. Quando a gente aproveita isso, então a gente começa a fazer agora pela doutrina. Porque em agradecimento, a gente divulga esse conhecimento para que todas as criaturas sejam felizes. É isso que eu estou fazendo aqui. Agradecido à doutrina espírita, falando para vocês que ela é o melhor tesouro que a gente já recebeu da espiritualidade na Terra. Mas é preciso que a gente aproveite esse tesouro. A gente não soube aproveitar o tesouro do Evangelho de Jesus. Mas agora a gente tem uma nova versão da realidade espiritual, com muito mais clareza, porque Jesus não pôde nos ensinar muitas coisas há 2000 anos atrás. Falar de reencarnação naquela época era terrível. Ele fez isso, mas passou, despercebido ou ignorado pela humanidade, porque ele ensina. Olha, João Batista é o Elias que havia de vir. Então ele ensinou que o espírito Elias nasceu de novo como João Batista, filho de Isabel e Zacarias. E o anjo, o espírito bondoso, que avisa para Zacarias que ele ia nascer, diz, ele vem no espírito de Elias para ajudar Jesus, para ajudar o Senhor, para preparar o terreno para o Senhor. Ora, vir no espírito de Elias é reencarnação, não é? É o espírito tomando um novo corpo. Então Jesus ensinou, mas converse com qualquer cristão que não seja espírita, fale isso para ele, fale, não, você está interpretando tudo errado. Não é assim. Nascer de novo
que Jesus ensinou é renovar-se espiritualmente. Interpreta a conveniência. Mas Jesus também ensinou a renovação pelo comportamento. Não basta só nascer de novo, é preciso também melhorar-se. E ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo. Ninguém, porque a reencarnação é uma lei da natureza, se aplica a todas as criaturas. Então, com a doutrina espírita, a gente entende Jesus. Por isso que Emmanuel escreveu uma mensagem muito bonita dizendo que Jesus é a porta. Mas a doutrina espírita, Allan Kardec, é a chave que abre a porta. Num símbolo de que se a gente entende a doutrina espírita direitinho, a gente vai entender com profundidade as lições de Jesus. E é assim. Essa é a minha experiência própria. Eu só fui começar a entender o Evangelho de Jesus. Eu sou espírita desde meus 18 anos. Eu só fui começar a entender com profundidade, com mais acuidade, os ensinamentos de Jesus há uns 15, 20 anos atrás. Depois da ordem de 30 a 40 anos de doutrina espírita. Então esse é o tesouro que a gente tem que cultivar. E a gente está aqui juntos para fazer isso. Porque fazer junto é muito mais agradável e mais fácil do que fazer sozinho. Muita paz no coração de todos vocês. Muito obrigado.